queridos irmãos, queridas irmãs. É muito bom estarmos na casa de Deus para orar e para estudar a Escritura Sagrada. Às quintas-feiras nós temos lido e aprendido um pouco mais com a carta de Paulo aos Romanos. Esse texto que os reformadores chamavam de toda a Escritura num livro só. Eles diziam que se a pessoa tivesse apenas a carta de Paulo aos Romanos, ela poderia compreender completamente, do princípio ao fim, as obras de Deus e a principal de todas as obras, a salvação em Jesus Cristo. E eles diziam também que se a carta aos Romanos é o resumo da Escritura, o capítulo 8 é o Evangelho. O capítulo 8 é a boa notícia de que Deus em Cristo salva o homem pecador. Que maravilha nós temos em nossas mãos as quintas-feiras para meditar. Mas nós também estamos sempre orando, pedindo a Deus pela nossa igreja, pela nossa cidade, por nós também. Muitas vezes nós nos esquecemos que apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, apesar da deterioração do mundo, da decadência da humanidade, apesar de tudo, o nosso Deus continua sendo soberano e supremo. Ele é supremo. Nada pode impedi-lo de agir quando Ele quer agir. Nada impede o seu poder quando Ele decide manifestar o seu poder. E o que nós temos ao nosso favor? Nós temos ao nosso favor que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Nós temos ao nosso favor que o amor de Deus em Jesus Cristo supera em muito as nossas falhas, os nossos erros. Então nós podemos sempre contar com a presença de Deus, com a companhia do Salvador, que está sempre conosco. Você que nos acompanha aí de casa, eu queria que você compreendesse essa mensagem assim desde o início. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Nós vamos cantar um cântico que diz isso. Vamos nos colocar de pé para louvar a Deus, já em espírito de oração, pensando nessa verdade, nessa realidade. Você aí de casa, cante conosco, louve a Deus conosco, ore este cântico também, que essa palavra chegue aí no seu lar, no seu coração. Vamos louvar a Deus. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Vamos do início. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável
em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Nosso Deus, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado
o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Meu Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Oremos. Senhor nosso Deus, exaltado, supremo, incomparável, maravilhoso, louvado seja o teu santo nome. Entre nós, no nosso meio e em nós, Espírito bendito, que repousa sobre os nossos corações. Nós pedimos que tu venhas e passa por aqui, ó Pai. Recolhe dos nossos corações a tristeza, a angústia, a ansiedade. Tira, Senhor, do nosso ser tudo aquilo que não vem de Ti. Vem com o Teu Santo Espírito, ilumina o nosso interior, sonda-nos, ó Deus, Tu nos conheces. Pai amado, dá-nos a Tua graça. Tu nos vês, Tu sabes, conheces cada situação. Nessa noite os Teus filhos estão reunidos na Tua casa, buscando talvez uma bênção especial. Ó Deus, Tu podes nos dar portas abertas ainda nessa semana, porque Tu és o Deus que abre portas para o nosso bem. Pai bendito, aqueles que depositam no Teu altar nessa noite um pedido especial, cuida com carinho, Senhor, manifesta o Teu poder nas nossas vidas, não por nós, mas por Ti mesmo, ó Deus, porque os Teus dons, os Teus presentes, as Tuas bênçãos falam sobre Ti em nossas vidas. Nada que temos é nosso, é tudo Teu, Senhor, é tudo para Ti. Por isso, ó Deus, dá-nos a Tua bênção, abençoa-nos, e os confins da terra o temerão. Dá saúde no corpo e no espírito àquele que precisa. Dá emprego e pão àquele que necessita, Senhor. Dá bênçãos espirituais a todos nós, porque precisamos de Ti. Entregamos aos Teus pés, Jesus querido, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo o que temos e também o que não temos, entregamos em Tuas mãos. Somos dependentes de Ti, Senhor. Por isso pedimos, passa por aqui, dá-nos a alegria de desfrutar da companhia do Salvador, em nome de Jesus, amém, amém. Por favor, meu querido, queira se assentar.
Você que nos acompanha de casa pela internet, você pode deixar o seu pedido de oração aí no chat, no YouTube ou no Facebook, e nós teremos uma alegria enorme de orar por você no final do nosso encontro de oração e também durante a semana. Mas, acima de tudo, nós queremos orar com você, não somente por você, mas com você. Você é bem-vindo, é bem-vinda à casa de Deus. Nós somos a família de Deus. O seu lugar está aqui, esperando você. Carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos, mais uma vez, nos debruçar nesse texto sagrado, que fala ao nosso coração, lembrando que a essência da carta aos Romanos, o seu tema principal, o seu centro é esse: a justiça pela fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Somente assim o ser humano é justificado na presença de Deus, pela fé, não por méritos, não por obras, não por religião, pela fé. A fé é o veículo, a fé é o transporte da graça. Os reformadores diziam que a fé nada mais é do que as mãos estendidas de um mendigo para receber. E aquele que tem todas as coisas nos dá, por sua graça. É a fé em Cristo e no Evangelho bendito que nos justifica perante Deus. Porque a justiça de Deus se revela entre nós, na pessoa de Jesus Cristo e no seu Evangelho. Quando Ele entre nós faz a sua obra, que obra bendita, misteriosa. Quantos de nós sequer conseguimos compreender de que forma o Salvador nos tomou? Para mim é um mistério. Um dia estava eu perdido nos meus caminhos e o Salvador me quis. De que forma Ele me tomou? Mistério. O que eu sei é que hoje eu creio em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E isso é justificação. Que maravilha! Que maravilha! E o capítulo 8 que temos lido nos fala sobre as consequências já aqui agora e consequências no ainda não, naquilo que está por vir. Porque o reino de Deus tem esses dois aspectos, o já agora e o ainda não. Nós vivemos no reino de Deus já agora, mas o aguardamos na sua plenitude, porque ainda não veio dessa forma. E o apóstolo Paulo trabalha isso aqui no capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Há entre nós sinais visíveis, interiores e exteriores, da glória que nos aguarda. Por isso o mundo é indesculpável, o apóstolo Paulo diz. Por isso o mundo é indesculpável. Esses sinais estão entre nós e em nós. Sinais de que há algo que nos espera, sublime, nobre, superior. Nós vivemos aqui hoje a justiça do reino de Deus, porém aguardando algo tão maravilhoso,
Eu não sei quanto a você, mas às vezes algumas pessoas que me vêm andando pela rua pensam que eu sou doido, porque às vezes eu ando pelas ruas rindo, porque eu olho para o chão e me lembro, oh Deus, um dia esses pés pecadores estarão andando por ruas de ouro, indo ao teu encontro. Isso coloca um sorriso no meu rosto. Eu acho que quem está passando assim vê e fala, que cara doido, né? Me anda rindo sozinho na rua aí. Mas essa maravilha do porvir com o nosso Senhor coloca um sorriso no nosso rosto. Coloca um sorriso no nosso rosto. Nos faz levantar de manhã e ter um propósito. Ter algo que nos completa. Algo maior do que nós mesmos, maior do que nós vemos, maior do que nós tocamos. É uma alegria que nós não entendemos, ela pertence ao porvir, mas já é nossa, já está entre nós. Nós não temos mais medo do que pode acontecer no além. O além não nos assusta mais. Que maravilha. E vivemos sinais de um pós-vida com Cristo para sempre. E vamos ler então primeiramente esses versículos, a partir do versículo 18 do capítulo 8. O apóstolo de Jesus Cristo nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o apóstolo Paulo aqui nos traz uma revelação grandiosa. Há uma ansiedade, uma expectativa. E ela está nesses termos sobre três pessoas. Ou sobre três, como é que eu posso dizer? Sobre três realidades. Ele diz primeiro que a criação geme em expectativa. E depois ele diz que nós também gememos em expectativa. E um pouco mais adiante, nós veremos isso depois, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, intercede por nós também com expectativa, aspiração, desejo do que está por vir. Que coisa maravilhosa. Não somente nós nos debruçamos numa expectativa constante do que virá, mas o próprio Espírito Santo nos apresenta diante de Deus nessa perspectiva. E a criação quer ver acontecer esse dia.
Aqui no versículo 19 está bem traduzido: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas no original, lá no grego, é pescoço esticado, literalmente. Pescoço esticado, era um termo que era usado para alguém ansioso para ver. Alguém ansioso para ver, como se estivesse querendo ver por cima de um muro, pescoço esticado. A criação está assim. Os rios, os mares, a natureza, as montanhas, os vulcões, os pássaros, as feras nos campos, todos estão aguardando, esperando, se alegrando, entendendo que o sofrimento vai passar, vai cessar, que há um dia especial preparado. E a natureza faz isso se exaltando, em exasperação, porque ela também sofre. Paulo diz: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, no tempo presente sim há sofrimento, mas é um sofrimento que tem dia e hora para acabar. É um sofrimento que vai cessando. Pense comigo. O nosso mundo de hoje, ele é melhor ou é pior do que era 100 anos atrás? Isso não é uma pergunta fácil da gente responder, né? O nosso mundo de hoje em dia, ele é pior ou melhor do que há 50 anos atrás? A impressão que eu tenho é que o ser humano consegue, dia a dia, piorar um pouco mais o mundo em que ele vive. Nesse sentido da criação. Será que 100 anos atrás os nossos rios, os nossos bosques eram tão poluídos como são hoje? Será que 50 anos atrás o nosso ar era tão poluído quanto ele é hoje? Será que 100 anos atrás havia tanto lixo, tanto aterro, como nós temos hoje? Será que 150 anos atrás os nossos mares estavam tão poluídos quanto estão hoje? Eu percebo, vejo que não. E se o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já nos dizia que até mesmo a criação sofre, não por causa dela mesma, mas por causa daquele que a subjugou. Ou seja, nós, a coroa da criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus, por nossa causa, a criação chora, sofre, e nós estamos conectados com ela. Como é que nós não sofreríamos também? O nosso presente é sofrer. O nosso mundo é um mundo de sofrimento. Mas ao mesmo tempo, eu pergunto a você, hoje, nós estamos mais perto ou mais longe da volta de Cristo do que há 100 anos atrás? A cada segundo nós estamos mais próximos da vinda do nosso Salvador. E honestamente, ao analisar as consequências na criação, que a Escritura revela,
sobre o tempo do fim, nós podemos dizer que hoje nós estamos muito próximos do fim de todas as coisas. Quanto mais próximos do fim, quanto mais próximos de Jesus Cristo, maior a expectativa, maior o desejo, maior o anseio. Então veja que a gente tem aqui, nessa expressão do apóstolo, e com o passar dos séculos, uma realidade que nos envolve e que de certa forma nos mostra um oposto. Uma criação que sofre cada vez mais, porém cada vez mais esperançosa na expectativa da glorificação dos filhos de Deus, da vinda do reino eterno. Então veja como esses sinais, esse sinal em si, por si só, entre nós, no nosso mundo, já diz, já fala, já grita. O mundo só piora. Mas nós temos cada dia mais paz e alegria. O mundo se aproxima cada vez mais do fim. Mas nós a cada dia nos aproximamos mais de um recomeço, da redenção, de um novo tempo, de um novo reino. Esse aparente choque entre as duas realidades são, por si só, um sinal de que o porvir se aproxima. Nunca, na história da humanidade, existiram tantos cristãos quanto nos dias de hoje. Nunca na história da humanidade, tantas Bíblias foram vendidas como nos dias de hoje. Nunca na história da humanidade os cristãos foram tão perseguidos quanto nos dias de hoje. Nunca na história da humanidade o nosso mundo esteve tão maltratado, a nossa criação esteve tão judiada. E o que isso significa? Tudo isso significa que o nosso Salvador vem, se aproxima. Então veja qual é a nossa condição. Quando nós olhamos todas essas coisas, o ímpio, ao ver tudo isso, se desespera. Se desespera. Medo, ansiedade, tristezas, angústias, desesperança. Hoje eu li um artigo de um cientista dizendo que até 2045 talvez o mundo não conheça mais a água como conhece hoje. Vai ser uma realidade completamente diferente. Quando terminei de ler aquilo, estranhamente, me deu uma alegria tão grande. Porque eu disse, é o fim de tudo. Sem água o ser humano não vive. O ser humano vai começar a se matar por água. Houve um tempo que o ser humano se matava por terra, por ouro, por petróleo. Mas chega o dia que o ser humano vai se matar por água. É o fim, Senhor. Mas estranhamente,
essa conclusão me trouxe alegria. Porque onde nós estaremos nesse dia, quando chegar o fim? Nós estaremos com o Senhor. Nós não nos desesperamos. O mundo está caindo debaixo dos nossos narizes, mas nós não nos desesperamos. Nós continuamos nos alegrando no nosso Senhor. Mais e mais a cada dia. Quem explica isso racionalmente? Nós somos meio doidos mesmo, bem que a palavra de Deus diz, né, que a loucura de Deus é mais sábia. Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Nós, nessa nossa loucura, proclamamos que Jesus Cristo vem. Meus amados, que sinal! Quem é que pode fugir desse sinal? Do sofrimento? Quem é que não sofre nesse mundo? Em que lugar dessa terra não há alguém sofrendo? Mas sempre que alguém sofre e é abraçado por um cristão, o sinal está dado. Sempre que alguém é consolado, o sinal está dado. E isso vem de uma esperança inabalável que temos. De que o nosso Senhor e Cristo é mais forte e vitorioso do que a própria morte. Porque o que é que pode acontecer conosco de pior do que a morte? Eu pensei comigo, lendo aquele artigo hoje, disse, olha, por que o ser humano se preocupa com a água? Ora, porque sem água não há vida. É óbvio. Morre. Então, no final das contas, o problema não é não ter água. No final das contas, o problema é morrer. É isso que aflige tanto o ser humano. O medo da morte. Mas e nós? A segunda parte do versículo 23, o apóstolo diz que nós, que temos as primícias do Espírito, também igualmente estamos nessa expectativa, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nenhum de nós morre sem a esperança da adoção de filhos, da redenção do nosso corpo. Paulo diz que na ressurreição nós receberemos um corpo glorificado, à semelhança do de Cristo. E nós devemos nos lembrar que uma discípula de Jesus que caminhou muito de perto durante seu ministério terreno, não reconheceu Jesus, depois que ele ressuscitou, à primeira vista. Ela viu o mestre e pensou que fosse o jardineiro. Chegou até a trocar algumas palavras com ele, dizer, olha, se você levou o corpo do meu Senhor, me diz onde você pôs, para que eu possa embalsamá-lo, né? Aí quando Jesus chamou Maria pelo nome, né? Maria, sou eu, Maria.
um pouco diferente. Mas Maria, não se preocupe. Um dia você vai ter também um corpo à semelhança do meu. O que é que nos aguarda? Certo é, fato é, que tão verdadeiro quanto esse chão que está sob os nossos pés, um dia nós ressuscitaremos. Ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado à semelhança do de Cristo. De uma forma tão misteriosa quanto a forma como fomos chamados. Quem é que consegue discernir essas coisas? O apóstolo de Jesus Cristo diz que nós devemos lembrar do exemplo da planta. A semente só germina se ela primeiro morrer. E nós, nessa semeadura, semeamos primeiro a corrupção desse tabernáculo terreno, para depois desfrutarmos da efetivação da maior de todas as glórias, a ressurreição dos mortos. É isso que nos aguarda, vida eterna com o Senhor, numa nova realidade incomparável, tão maravilhosa, fisicamente, que alguém que olhe com olhos humanos não conseguirá compreender. Mas no sentimento, tão maravilhosa, essa nova realidade, quanto uma criança que estava abandonada, quanto uma criança que estava vivendo a realidade do desprezo e encontra o seu lar. A adoção de filhos. A transformação, a mudança. É difícil da gente calcular, imaginar qual é a mais impactante, né? Se é a mudança do corpo em si, porque seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado, à semelhança do de Cristo, é uma mudança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas e a mudança do sentimento? Não é igualmente impactante? Aquela angústia do abandono vai ser trocada pela alegria do acolhimento paterno. O que sente uma criança quando é adotada? Que alegria maior que essa pode existir? Que coisa mais maravilhosa pode existir no coração de uma criança do que ser adotada? Por alguém que foi, de fato, preparado por Deus para ser o seu pai e a sua mãe. É isso que nós vamos sentir. Essa alegria maravilhosa e indizível é uma transformação eterna também. Porque nós entraremos com corpos glorificados na casa do papai. E dali jamais sairemos. Que maravilha! Que maravilha! E de fato isso para nós, hoje, é uma esperança. Se o aparente confronto de interesses que o cristão vive, quanto mais o mundo piora, mais feliz o cristão fica, nesse sentido, né? Porque quanto pior o mundo, significa que ele está mais próximo
da vinda do seu Salvador? Se esse sinal é entre nós visto pelo mundo como loucura, como incoerência, mas nós sabemos do que se trata, por isso não nos desesperamos. Por outro lado, nós aguardamos pacientemente. Nós aguardamos com paciência. Não sei se você já teve dias assim, eu já tive muitos. E dizer, Senhor, se tu voltasses agora, para mim seria... para mim estava tudo bem. Não sei se você já acordou assim, né, com esse sentimento. E, Jesus podia voltar hoje, né? Mas nós aguardamos pacientemente, com paciência, a concretização da nossa esperança, geração após geração. O avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, caminham pela trilha estreita, pacientemente, sabendo que essa esperança é verdadeira. Esse é o sinal em nós. Não é o sinal entre nós, é o sinal em nós. Nós pacientemente esperamos a manifestação da glória do nosso Salvador. Quando seremos transformados no corpo e no sentimento. Quando seremos adotados. Quando seremos ressurretos e glorificados. Fato é, meus queridos irmãos e irmãs, que tão certo quanto esse teto sobre as nossas cabeças, um dia, nós todos estaremos de mãos dadas, entrando pelos portões de pérola do reino de Deus. E nós estaremos tão felizes, nós estaremos tão animados, e tão eternamente gratos, nós entraremos por esses portões cantando, louvando, e pela última vez, ansiosos, gemendo, esperando por alguma coisa, porque certamente, quando nós estivermos entrando e louvando a Deus, por aqueles portões, cada um de nós vai dizer, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Antes de qualquer coisa. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. E nós teremos tempo suficiente, cada um de nós, para nos reclinarmos no seu peito. Para sentir o seu perfume. Para tocar nos seus cabelos. E para dizer para sempre, Senhor, obrigado, obrigado. Até lá, nós perseveramos com paciência, guardando a fé. E nós vamos ver na próxima semana. Temos um ajudador. Estamos aqui, mas não estamos sozinhos. Aguardamos com esperança e com paciência, mas consolados, amparados pelo Paráclito, o suporte, o apoio. O Paráclito é aquele que carrega o soldado nos ombros quando ele não consegue mais andar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja, que habita no meio de nós, entre nós e em nós.
não estamos sozinhos. Não aguardamos, não esperamos sozinhos. Semana que vem nós veremos essa outra maravilha do capítulo 8 da carta aos Romanos. Não sei se nós temos hoje algum pedido de oração. Hoje não temos nenhum pedido de oração. Mas nós vamos orar aqui. A Celina pediu que nós orássemos pela Milene, que precisa muito da ajuda de Deus em sua saúde mental. E a Maíra, que precisa também da boa mão de Deus sobre a sua saúde física. E quantos de nós, meus amados irmãos, quantos de nós precisamos da boa mão de Deus sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo? A casa do Senhor é um lugar de suporte e de amor. Estejamos sempre sensíveis àqueles que precisam de apoio, de oração e também da nossa ação. Nós vamos orar então por essas nossas queridas irmãs, orar também pela nossa igreja, pelos ministérios da igreja. Vamos nos colocar de pé para fazermos esta última oração de hoje, do nosso encontro. Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai amado, obrigado, porque hoje nós cremos que pela graça do Senhor, apesar do mundo mau e apesar de todo o sofrimento, um dia estaremos contigo. Ali, Senhor, tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, e nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Até lá, Deus amado, sustenta-nos, toma-nos em teus braços, guarda-nos e guia-nos, porque precisamos de Ti. Pai amado, queremos colocar diante do Teu altar a nossa igreja, cada ovelha Tua, Senhor, que aqui busca refrigério, apacenta o nosso coração, cuida das nossas famílias, provê, Senhor, derrama sobre a tua casa aqui o teu poder. Pai querido, dê a liderança da tua casa, a alegria em servir ao Senhor. Dê àqueles que estão à frente de ministérios encorajamento para vencer as lutas, e que possamos ombrear juntos a obra do Senhor. Tu chamas a cada um de nós para cooperar, para trabalhar, que sejamos, ó Deus, uma comunidade de servos e de servas, que amem ao Senhor de todo o ser, e que ame ao seu próximo, como se fosse a si próprio. Ó Deus, abençoa os nossos missionários nas nações, os nossos missionários na cidade. Abençoa, Senhor, os trabalhos da tua casa aqui. Faz prosperar, ó Deus. Vence o mal, vai à frente, ó Pai, minorando as lutas e os sofrimentos.
Pai querido, de forma especial, queremos colocar a vida da Milene e da Maíra no teu altar. Espírito Santo bendito, louvado seja o Senhor. Visita a Milene, envolve a mente e o coração dela, derrama a tua paz, passa com a tua paz como um rio pela mente dela, como um rio de águas puras, cristalinas, frescas. Cura a mente da Milena, Senhor. E também abençoa, estende o teu manto sobre a Maíra. Toca nos órgãos, no corpo, nos ossos e fortalece a tua filha. Manifesta o teu poder, Senhor. Testemunha a nós, ó Pai, que Tu és o grande Deus, o Deus de Israel, louvado seja o Teu santo nome. E Pai querido, envia-nos como resposta de oração à vida daqueles que sofrem entre nós. Dá-nos um restante de semana abençoado, contigo, na companhia do Salvador. Como aqueles teus servos em Emaús, nós também dizemos, fica conosco, entra na nossa casa, senta à mesa conosco e fica, já se faz tarde. Ó Deus, colocamos esses nossos pedidos com fé e com gratidão, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Rei e Salvador. Amém. Ide em paz, meus amados, e você que trouxe o seu filhinho, a sua filhinha, não esqueça de pegá-lo lá embaixo, né? Por favor. Deus abençoe a todos.